Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando, vendo aí mais um vídeo aí, mais vídeos, né, dessa babaquice chamada Marinax, chamada grego, chamada like, visualização, apilação, né, para ganhar, para fazer monetização, né. E aí, mais um vídeo desse mentecapto chamado Baran, né? Mais uma vez ele faz mentiras sobre grego e etc e tal. Mas um ponto eu queria falar, né? Vi também, concomitantemente a isso, um paralelo sobre mensagens com relação ao grego. Um vídeo lá falando sobre grego e tal, e fazendo um paralelo. Qual o paralelo? Olha, a questão do imbróglio jurídico atrapalha a venda e a recuperação judicial também, né? Bom, são coisas diferentes. A recuperação judicial não atrapalha uma venda. A recuperação judicial não atrapalha o andar da carruagem do Vasco. Tinha que ter sido feita, né? Antes tinham outros mecanismos, né? Mas se optou pela recuperação, deixaram chegar num ponto que só a recuperação judicial daria jeito, fizeram a recuperação judicial e agora não tem jeito. Dito isso, a recuperação judicial ela é benéfica para quem quer comprar uma empresa, como é o caso do Vasco, da Vasco SAF. O comprador, né? Sou totalmente contra, mas tem que opinar o que aparece na internet aí, né? O comprador verifica o seguinte: olha, tem um prazo maior para pagar, né? Parcelas menores, dívidas equalizadas. E com a recuperação judicial, o clube passa ao judiciário, passa ao futuro comprador um panorama de quanto é devido, como essa dívida vai ser paga, forma de pagamento e tal. Então a recuperação judicial não atrapalha uma possível venda ou o andar do Vasco, uma reestruturação, caso seja o gosto do Pedrinho, né? Ele disse que quer vender, e só não vendeu até agora porque não conseguiu o comprador, né? Agora, concomitantemente a isso, a questão do imbróglio judicial é perniciosa totalmente, né? Porque já falei aqui várias vezes, um possível comprador ou mesmo investidor, caso ele quisesse optar pela reestruturação, ou SAF, ou CRBG como sócio majoritário da Vasco SAF, tem esse problema. 31% pertencem a 777, só pode vender com autorização dela. Depois, esses 31% estão penhorados pela Lindenhall, lá nos Estados Unidos. Também tem que falar com a Lindenhall para decidir isso aí, né? Se vai esperar lá o deslinde, se não vai, se vai indenizar a Lindenhall e tal. E tem a questão do imbróglio judicial na Câmara de Arbitragem. Está sendo discutida a questão dos 39% da possibilidade ou não da 777 aportar e etc., retomar o controle, essas coisas todas, né? Então, para fechar, né, questão de grego, essa babaquice toda aí, recuperação judicial não atrapalha, ao contrário, até benéfica. Chegou a esse ponto, fizeram a recuperação, nesse momento ela é benéfica ao clube para efeito de reestruturação ou venda. Já o imbróglio jurídico, a questão dos 31%, cotas penhoradas pela Lindenhall, isso é um problema, né? Bom, seguindo aqui, né, para fechar os temas agora na parte da manhã, o Lloyd ainda não foi apresentado. Acho que estão com vergonha de apresentar esse bagre, né? Esse pereba, boca mole, né? Pelo amor de Deus, várias críticas para quem tem visto ele jogar, né? Fora do Vasco e dentro do Vasco. Quem contratou esse cara aí? Foi o Pedrinho? Foi o Carille? Foi goela abaixo do Carille? O Pedrinho que contratou? Passou por cima do Felipe também? O Felipe opinou, né?
Quais os motivos que levaram à contratação desse cara? Quais as funções que o Pedrinho e o Carille acham que ele pode fazer em campo, né? Garré também, por enquanto, eu acho que mesma coisa aí, né? Nuno talvez possa ajudar, já está aí, né? Talvez possa ajudar alguma coisa, como o Adson pode ajudar, como o David pode ajudar, mas não são aqueles jogadores que vão resolver coisa alguma, né? Ajudam, e infelizmente o que a gente tem aí, né? Um Spaé e Coutinho que não ajudam em absolutamente nada. Eu acho que o David, por exemplo, ajudaria muito mais do que esses dois aí, com garra, determinação, com aquela correria lá, não obstante serem peças que antigamente, na época áurea do Vasco, não jogava em hipótese alguma no nosso clube Vasco da Gama, né? Bom, Souza jogou de titular aí no último jogo, né? Jogou um tempo aí como volante. E ele estava numa listagem de zagueiro, então tá complicado aí e tal. Já li hoje também que não foi aprovado e tal, muita confusão, né? Os caras querem colocar a goela abaixo do vascaíno Souza e Teixeira, né? Não tem jeito. Seria uma aposentadoria dos caras aí, 300 mil para cada um durante 2 anos. Olha que maravilha, que coisa linda, né? Quem não quer isso aí, né? Bom, seguindo aqui, o Rizek, como sempre, né? Querendo lacrar e tal. O Rafinha apenas falou uma metáfora, porrada neles e tal. Inclusive, o jogador brasileiro, ele é covarde, né? Ele é medroso. O argentino e o uruguaio sentam a porrada no jogador brasileiro e o brasileiro ainda vai pedir desculpas porque apanhou. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Poderia mudar. Então esse lacrador aí do Carille tem que saber que foi uma metáfora que o Rafinha falou, né? Porrada, determinação, disposição e nada mais do que isso, né? Outra situação aqui também, né? Olha, o Vasco nunca venceu no Mané Garrincha, blá blá blá. Eu ainda não aceitei a verdade, não aceitei como verdade que o Pedrinho vendeu mandos de campo para fora do Rio. Estou trabalhando ainda com a questão de que seria o segundo jogo, que aquele do Fluminense não valeu, seria só dos brasileiros. Vou aguardar uma fala do presidente omisso, sem transparência, e que cobrava atitude e transparência da 777 e não entrega o que ele reclamava da 777, né? Não entrega. E para fechar aqui, né, com relação a Mané Garrincha, a Manaus, onde o Vasco queira vender mando de campo, se for verdade isso aí, né? Se não for um jogo só, e por conta daquela questão da 777 ter negociado, uns são adeptos da questão que o Vasco só tem que jogar em São Januário. Não, o Vasco é time grande, tem que jogar em qualquer campo do Brasil, é uma torcida imensa, off-Rio, tem sim. Mas com esse time de bagre aí, jogando num campo, transformando ele em neutro, não sei se está bom por enquanto não. O Vasco nem bando ele né? Porque bando, já falei aqui, né? Um bando vai assaltar um banco. Um abre a porta, o outro vigia o guarda, o outro fica com o carro pronto para dar partida. Até um bando é organizado. Por enquanto a gente não viu organização alguma nesse Vasco aí, né? Então tá complicado. Acho que nesse momento, com esse time pífio, com essa carência total, o Vasco deveria jogar em São Januário para fazer aí uma gordura, né? Porque esse ano é complicadíssimo para o Vasco manter-se na primeira divisão. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer seguir meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.